Olá pessoal, hoje a gente vai fazer uma construção conjunta de um currículo, né? Uma das coisas mais importantes do processo de busca, né? De uma nova oportunidade de emprego. A gente vai optar pela construção de um currículo digital do zero. Por que do zero? Dentro da internet a gente encontra vários modelos, alguns super bonitos, né? Esteticamente eles chamam bastante atenção, mas às vezes a gente corre o risco de acabar deixando alguma informação importante de lado. Então, para a gente não correr esse risco, eu vou criar desde o começo, né, da formatação do documento do Word até a finalização dele. Depois que vocês tiverem craque, já souberem exatamente o que vocês precisam do currículo, vocês podem usar os modelos da internet e personalizá-los, né, caso seja necessário. Então, um currículo não é porque a gente vai construir esse currículo juntos que você com certeza vai ser selecionado para uma entrevista, que você vai ser contratado, mas sem dúvida um currículo bem estruturado e bem organizado, ele ajuda bastante na chamada de atenção dos recrutadores, né? Ter uma clareza no que você está procurando, no que você fez, no que você quer fazer, é muito importante no processo de recrutamento e seleção. Então vamos lá. Vou até criar com vocês juntos esse arquivo para vocês verem que eu não mexi em absolutamente nada. A gente vai colocar o nome dele de currículo. Eu estou usando o Microsoft Word 2013. Então, entre os modelos do Word, pode ser que você tenha um pouquinho mais antigo ou de repente o mais recente, mas no geral, o Word ele tem os mecanismos bem parecidos de um ano para o outro, né, de uma versão para outra. Então, antes de mais nada, eu gosto de começar fazendo algumas alterações mais estéticas mesmo para organização, que você pode ou não fazer. De toda forma, fica aqui o ensinamento, caso vocês precisem utilizar isso no futuro. A primeira coisa, aqui no layout da página, a gente pode vir aqui em imagens, imagens personalizadas. Tem pessoas que preferem as margens mais curtinhas, tem pessoas que preferem as margens mais largas, né? Não tem um modelo, né? Existem alguns modelos utilizados em artigos, mas para construir o seu currículo não existe nada pré-estabelecido. A gente pode colocar um 2, 2, 2 aqui. Então ficam 2 centímetros na margem superior, inferior e as laterais. Então, em relação à margem a isso, nessa parte aqui do espaçamento, eu tiro o depois. Então, percebam que está tudo zerado, o recuo e o espaçamento. E aqui na página inicial, a gente clicar aqui. E esse aqui é o espaçamento entre as linhas. Por que, que eu gosto de colocar um e-mail? Vejam como fica bem coladinho o texto. Se for bastante texto corrido, talvez fique muito apertado, muito espremidinho. Quando você aumenta o espaçamento entre linhas, ó, como ele vai aumentando. Então isso você vai fazer de acordo com a disponibilidade de texto também que você vai ter no seu currículo, né? Se você colocar 3 centímetros, talvez fique muito distante. Então eu gosto de usar um e-mail. A fonte. Também não existe fonte que seja padrão, que você tem que usar essa ou outra, mas a gente tem que ter o bom senso de não colocar uma fonte que seja muito diferentona, né? Então, por exemplo, uma fonte como essa, essas mais desenhadas, que podem até parecer bastante bonitas, mas na prática é um pouco difícil de entender. Para não ter erro, Arial All Times, né? Mas como eu falei, vocês podem ficar à vontade para usar de repente uma fonte que seja um pouquinho mais bonita para um título, né? Mas para o texto corrido, eu acredito que essas duas sejam mais fáceis de ser lidas, não tem tanto erro, né? Vamos pensar numa Times tamanho 12 ou 14. Vamos deixar no 12, certo? Um tamanho bom, um tamanho que está ok e que dá para ser lido de uma forma tranquila. E aí a gente vai começar pelas informações pessoais. Né? Muita gente coloca já no início a descrição, no título, né? Currículo vitae. Não é necessário, embora caso você queira colocar, você pode pôr, mas fica muito implícito que a gente está falando de um currículo. Né? Então não necessariamente você precisa colocar um,
um título explicando que se trata de um currículo. Então, normalmente eu começo o meu currículo com o nome, né? Então, eu vou dar exemplos para vocês, assim, com informações pessoais, mas fantasiosas, né? Não exatamente são as informações minhas, mas para conseguir tentar abordar o maior número de exemplos possíveis para vocês que estão assistindo, tá bom? Eu vou colocar aqui o justificado também, porque daí eu consigo escrever até o final da linha, né? Então, qual é a diferença do modelo alinhado à esquerda, centralizado, à direita e justificado? Vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Se você coloca alinhado à esquerda, percebam que ele não fica bem padronizado até o final da linha. Centralizado ele vai ficar no meio, à direita, e o justificado ele vai certinho até o fim e fica mais bonito, né? Eu gosto de usar esse modelo porque ele fica mais organizado. Mas você também pode usar o centralizado, pode usar o que você achar que fica melhor. Vamos lá, começando pelo nome. Então, meu nome é Fábio Henrique Paulino. Depois do nome, a gente pode colocar alguma informação relacionada a estado civil. Então, vamos lá. Estado civil. Solteiro. A gente pode colocar uma idade, né? 26 anos. Data de nascimento. 22/3/94. A gente pode colocar CNH, que é uma informação bacana, dependendo da vaga que você for concorrer. Você ter acesso, né, ao meio de transporte é uma coisa que pode ser que te classifique, né? Pensando numa vaga de vendedor, alguém que vai mais para a rua fazer serviços bancários, de repente pode ser um diferencial, motorista, né? Se você não tiver, você não precisa colocar o não habilitado, né? Você pode pôr. Endereço é bacana. Aqui em Bariri a gente não tem tanto esse problema porque a cidade é pequena, mas pelo menos deixar claro que você mora na cidade, né? Dando exemplo, a CIB a gente recebe bastante currículo da região, então a gente recebe currículos de Jaú, de Itaju, Boracéia, às vezes Pederneiras, Bauru, então é importante deixar claro que você mora na cidade de Bariri, tá? Então vamos colocar aqui um endereço fantasioso, né? 15 de novembro, número 10, né? Se for a casa de alguém, peço desculpas, foi um número aleatório. Bairro Centro, cidade de Bariri. E aí a gente vai entrar nos meios de comunicação, né? Então, contato. Eu posso colocar um telefone fixo. Posso colocar também um celular, caso por um 981000000. E algum contato de recado, deixando claro, né, deixando explícito qual telefone é seu, qual telefone é para recado. Não passe um número que as pessoas não vão te encontrar, né, não adianta nada, só vai gerar uma confusão maior. Então é melhor colocar um número só, que seja o seu e que você vá atender, do que colocar um monte de número e nenhum a gente conseguir ter acesso, né? E o e-mail? Tem que ser o e-mail que você utilize, que você vá ter contato com o que for encaminhado para ele. Então, vamos pensar. Vou colocar o e-mail da CIB aqui. Então a gente aqui tem as informações mais essenciais relacionadas aos dados pessoais, né? A gente tem o nome, tem o estado civil, tem a idade, data de nascimento, né? Que se o currículo tiver mais antigo a pessoa vai ter um parâmetro para saber. CNH, endereço e contato. Eu imagino que eu não esteja esquecendo nada. É, Percebam que ele está alinhadinho, mas não é uma coisa que tá tão bonita esteticamente. Então vocês podem, né, depois de fazer a construção inicial, aumentar um pouquinho a letra do nome, por exemplo, e colocar um negrito. Já dá um destaque no nome. Colocar o negrito em cada descrição, né? Olha como vai ficando mais claro, dá um destaque.
no contato. Então essas informações elas vão ficando mais bem organizadas e alinhadas, né? Você pode dar um espacinho aqui. É um currículo simples. Percebam que não tem nenhuma margem, nada, mas ele já vai ficando mais bonito esteticamente. Então, algumas pessoas colocam CPF, RG, tipo sanguíneo, filiação. Acho que é um pouco da herança dos currículos comprados, né? Que traziam várias informações, até o título de leitor mesmo. Na prática, a gente não costuma usar tanto essas informações, tá? Então, se você quiser colocar, você até pode pôr, mas no geral não é tão necessário. E a foto, que apesar de não ser obrigatória, muita gente gosta de receber o currículo com a fotografia. Então, vou dar um exemplo para vocês como que a gente põe uma foto. Cliquei com o botão direito, né? Já deixei essa fotinho separada. Copiar. Venho aqui. Percebam, não tem a opção colar, não tem aqui. Se a gente der um Ctrl V, vai colar a foto. Veja como ela vem grandona, né? Então dá pra gente, antes de mais nada, clicar aqui e arrastar ela para ela ficar menorzinha. Só que ela está ficando em cima do texto, né? Mas dá pra gente arrumar isso. A gente clica aqui, nesse local, e vem nessa última opção, em frente ao texto. Se você tiver no Windows mais antigo, né, do 97 ao 2003, acho, se você clica com o botão direito e clica em formatar imagem, você vai ter uma opção um pouquinho diferente. Eu até tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês. Esse aqui, ó, é o Windows mais antigo. Se a gente clica, ó, percebam que não aparece aquela opção aqui do ladinho. A gente clica em formatar imagem e vem aqui em layout e põe na frente. Vai ser exatamente a mesma opção daquele lá. Então a imagem fica mais solta. Você põe ela onde você quiser. Ela não vai ficar na frente do texto, vai ficar na frente do texto, mas não vai mudar a configuração. Então aqui a gente muda para um tamanho menor, para não ficar muito grande, e alinha como a gente preferir. Então, se eu quiser deixar ela aqui, posso deixar. Se eu quiser deixar ela mais alinhado com o nome, não tem segredo. Percebam, sem exagero na foto, tá, pessoal? Não é necessário colocar uma foto muito grande, de preferência uma foto neutra, né? Então veja, uma foto com fundinho branco, camisetinha polo, sentado na minha cadeira, né? Então, quanto mais neutro você conseguir tirar essa foto, melhor, né? Não vamos colocar uma foto do Facebook que você estava numa festa, às vezes não pega tão bem, dependendo da vaga que você estiver concorrendo, tá bom? Então, quantas informações pessoais a gente tem isso aqui, certo? Lembrando, tudo isso que eu estou falando para vocês é uma opinião pessoal, com base na forma que eu trabalho, que eu faço a triagem. Não quer dizer que seja a verdade absoluta, né? Vocês vão com certeza encontrar muita coisa na internet falando: ah, Fábio, mas eu vi no Google que o ideal era você fazer assim, o ideal era você fazer assado. Eu estou trazendo o meu ponto de vista que para tentar colaborar com vocês. Imagino que tenham bastante informações bacanas, mas a gente nunca vai chegar no consenso de qual é o currículo perfeito, certo? Então a gente tem as informações pessoais aqui. Vamos dar uns espaços. O objetivo. Vamos pensar no objetivo, né? Uma das coisas que... Objetivo. Maiúsculo, em negrito, percebem como fica... Como dá uma mudada, né, na seção. Então, normalmente a gente vai escrever tudo com a letra inicial maiúscula e depois minúscula. Mas nos títulos a gente pode colocar tudo maiúsculo. Pode colocar tudo minúsculo? Pode também. Não tem problema nenhum. Vai conseguir fazer uma diferenciação? Vai. Se quiser colocar tamanho 14, igual a gente colocou no nome, e maiúsculo na inicial e o resto minúsculo, pode colocar sem problema nenhum. Isso é muito pessoal, né? Só não vamos colocar uma letra tamanho 16, 18, porque fica muito grande. Não tem necessidade, vai ocupar muito espaço da página. Mas no 14 está ótimo. O objetivo ele precisa ser sucinto. A gente não precisa fazer uma descrição enorme, não precisa contar a história da nossa vida. A gente tem que deixar claro o que a gente está buscando dentro dessa oportunidade, né? Então, por exemplo, a associação comercial a gente recebe currículo para diversas vagas. Se eu quero trabalhar apenas com vagas relacionadas à psicologia, no meu caso que eu sou psicólogo, eu vou colocar tenho interesse em atuar no nas áreas relacionadas à psicologia. Aqui
A gente tem um texto bem sucinto. Eu preciso escrever mais que isso? Depende. Depende muito, né? Existem alguns processos seletivos que o pessoal até pede uma carta de apresentação. Então, vai variar muito de pessoa para pessoa, de vaga para vaga. Mas eu imagino que se o objetivo principal seu é falar o que você está procurando, tem um interesse em atuar em áreas relacionadas à psicologia, gente, tá ótimo, né? Tem interesse em atuar em áreas relacionadas nas áreas admi, administrativas, fiscais e contábeis, tendo disponibilidade também para exercer outras funções. Então aqui a gente já deixa em aberto que a gente tem interesse em fazer outras coisas caso essas primeiras áreas não estejam disponíveis, né? Então, tenho interesse em atuar nas áreas administrativas, fiscais e contábeis, tendo disponibilidade também para exercer outras funções. É muito importante que você escreva um texto coerente, né, bem pontuado, alinhado, né, para que já é uma forma de você mostrar para a pessoa que está fazendo a seleção de currículos que você sabe escrever bem, né? Se você tem uma certa dificuldade, peça auxílio. Tem alguma dúvida de uma palavra específica, use o dicionário. O Google ele pode ajudar você bastante, né? Então é bacana que o currículo seja bem formatado também nesse sentido, não só na estética, mas no conteúdo dele. Porque senão vai ficar uma coisa que já vai denunciar que talvez você não escreva tão bem. Às vezes você até sabe escrever bem, mas seu currículo tem alguns erros de ortografia, pode ser uma coisa que já vai te atrapalhar um pouquinho, tá bom? Dentro do objetivo, isso tá ótimo. Tem algumas pessoas que gostam de colocar é, características pessoais, né? Então colocam algumas competências como proatividade, iniciativa, visto a camisa, coisas desse tipo. No geral, eu não costumo colocar, porque falar todo mundo fala, né? Então é óbvio que você vai querer falar que você é um ótimo colaborador. Porém, isso vai ser avaliado dentro de uma entrevista de emprego, né? Ele não vai simplesmente aceitar você, então é proativo, então a gente vai contratar você porque você falou no seu currículo que você é proativo, provavelmente você é, né? Mas se você coloca, se você acha que isso é bacana, você pode colocar, não tem problema nenhum. Não vai ser uma coisa que vai desqualificar o seu currículo. Eu só não coloco porque eu acho um pouco desnecessário. Mas vocês podem colocar também, de repente pode ser um diferencial para alguma vaga. Eu não vou colocar. A gente vai seguir uma sequência aqui de dados pessoais, objetivo, formação escolar ou formação acadêmica, né? Acadêmica. Vamos seguir a mesma ideia. A gente colocou aqui tamanho 14, negrito. Tamanho 14, negrito. Vem aqui, desliga o negrito. Formação acadêmica. É importante que a gente siga uma ordem cronológica. Eu, particularmente, eu gosto de começar do mais recente para os mais antigos. Então, vamos pensar que a gente está falando de um curso técnico. Eu estou fazendo um curso técnico, comecei agora em 2020, aqui em Bariri, na ETEC. Então, a gente pode fazer isso de várias formas. De uma forma bem descritiva, a gente poderia colocar, por exemplo, curso. Ó, perceberam que a letra está um pouquinho maior que aqui, né? Ela está 14, vamos pôr no 12, para seguir um padrão. Curso técnico em contabilidade. Instituição, que é o lugar que oferece para mim esse curso. ETEC. E a gente pode colocar entre parênteses Bariri, porque a unidade descentralizada é importante, né? Você deixar isso claro, porque daí a pessoa já sabe que você não vai precisar pegar um transporte, né? Se fosse em Jaú, provavelmente você ia ter que sair um pouco mais cedo do trabalho. Então, quando você informa que é de Bariri, a pessoa já sabe que você não vai precisar sair mais cedo. Então, são detalhes que podem parecer bobos, mas que às vezes eles são importantes. Curso técnico em contabilidade, instituição ETEC. Período. Então, começou em 2 de 2020 e a previsão de término é 2 de 2021, 6 de 2021. A gente tem aqui o nível que é técnico. A gente está falando qual é o curso que é contabilidade. Está falando onde a gente está fazendo. O período. E a gente pode colocar, por exemplo, aqui, status. Em andamento. Por mais que esteja implícito,
Em determinadas situações, às vezes fica um pouco confuso. Vamos tentar imaginar na mesma situação, se vocês tivessem colocado 2 de 2019, ou então só assim, ó, 2019, 2020. Não dá para eu saber se você terminou, se você não terminou, se você trancou, se está em andamento, porque a gente ainda está em 2020. Então vamos supor que você fez e já terminou, status concluído, né? O mês aqui, ele vai ser importante, principalmente se você ainda estiver em andamento, né? O curso técnico geralmente tem um ano e meio, então para vagas de estágio é bacana você manter o recrutador informado, né? Então vamos pensar que assim seria o ideal. O dia não tem necessidade, mas o mês é bacana, né? Vamos supor que você está concorrendo a uma vaga de estágio, você termina seu curso no mês 5 e você está no mês 4 e vai participar do processo seletivo. O recrutador não vai querer contratar um estagiário para trabalhar um mês e mandar ele embora, né? Então, se você deixa explícito, é uma informação que facilita bastante no processo de escolha, tá bom? Então, essa daqui é uma forma bem descritiva. A gente pode até colocar, por exemplo, temas abordados, né? E colocar algumas coisas gerais do curso. Eu não vejo necessidade, como é um curso que é bastante conhecido, né? Técnico em contabilidade. Se você estiver concorrendo a uma vaga de contador ou de auxiliar de contabilidade, a pessoa sabe o que você vai ver no curso, né? Você pode fazer isso de uma forma um pouco é, mais curta. Então, por exemplo, 2 de 2019 a 6 de 2020. Técnico em contabilidade. ETEC Bariri. Concluído. Opa, vamos colocar Bariri. Concluído. A gente falou as mesmas coisas que a gente falou aqui embaixo. Então, ó, tem o técnico, contabilidade, a instituição, o status e a data. Então, assim, você economiza uma linha, né? Se você não quiser fazer um currículo tão extenso, você tem as informações todas aqui de uma forma mais organizada. É, Quero colocar que eu fiz o ensino médio. Vamos lá. Como o ensino médio geralmente é um ano corrido todo, né? Não sei como vai ficar esse ano da pandemia, mas no geral, então vamos pensar uma pessoa que entrou em 2010, 2010, 2011, 2012, ela saiu do ensino médio. Então, ensino médio, escola, Efigênia, Fortunato. E aí a gente coloca o concluído, é importante. Nesse caso, é, como existe essa diferença de tempo, você poderia deixar claro que você realmente já era bem provável que você teria concluído o ensino médio. Mas aqui você deixa explícito. Não vamos contar com que o entrevistador, que a pessoa que estiver fazendo a seleção, ela seja uma pessoa que lê a sua cabeça, que ela vai saber exatamente o que você quer dizer. Deixa claro. Na dúvida, você deixa claro. Vamos dar uma salvadinha aqui para não correr o risco de perder, né? Vamos tentar uns modelos diferentes. Então, vamos pensar no modelo em andamento. É, 2 de 2020. Vamos pensar numa faculdade. Vamos aqui em cima, então, já que a gente quer seguir a linha cronológica. 2 de 2020 a 12 de 2024. Um erro que às vezes acontece com uma frequência até razoável é a pessoa colocar ensino superior, aí põe a instituição, por exemplo, Unesp, e aí coloca em andamento. E não informa qual é o curso do ensino superior que ela está fazendo. Esse é um problemão, né? Porque pode ser muita coisa. Então é importante que a gente, assim como a gente colocou aqui, técnico em contabilidade, que a gente seja bastante descritivo aqui no ensino superior. Então, ensino superior em psicologia. Não me formei na Unesp, né? Não estou em andamento, mas como exemplo, ó, ensino superior em psicologia, a gente pode colocar também, no caso, se for bacharel, bacharel em psicologia, Unesp em andamento. Ótimo,
né? Vamos colocar a cidade também, que é bacana, né? Porque a Unesp não tem só em Bauru. É, Então, tá claro que tem uma previsão de conclusão, embora pode ser que aconteça algum imprevisto, né? Eu tenho em andamento, então não está trancada, não está matrícula cancelada, né? Eu tenho qual é o tipo de curso, o que é que eu estou cursando, o lugar e a cidade, né? A cidade é importante colocar também, principalmente se você ainda estiver cursando, certo? É, Cursos profissionalizantes não há necessidade de você colocar dentro da formação acadêmica. Você pode colocar, por exemplo, numa formação complementar. Vamos supor que você tenha feito um monte de palestras, de curso do Sebrae. Então você não coloca na formação acadêmica, que são cursos de porte diferente, né? Tem quem coloque junto e não vai ser o fim do mundo, né? Mas acho que a fim de organização é mais legal que você faça isso de uma forma separada, certo? É, É importante também que a gente consiga diferenciar os ensinos médio, fundamental, técnico e superior. Tem algumas pessoas que fazem um pouquinho de confusão nisso. Então, o fundamental é do primeiro ao nono ano. Então, é o fundamental completo se você fez até o nono ano e terminou o fundamental, né? Você terminou o nono ano, foi aprovado, fez a formatura, ó, então você tem fundamental completo. Se você foi pro colegial, né? Fez o primeiro, o segundo, o terceiro ano, aí é o ensino médio, né? O nível técnico ele é equivalente ao médio, então não é considerado um nível superior, o técnico. Bacharel, tecnólogo, licenciatura, aí a gente está falando de graduação nível superior, tá bom? Então, às vezes acontece uma certa confusão. Deixar claro se é ensino médio completo ou incompleto, que às vezes a pessoa só põe ensino médio e não coloca se concluiu, né? Então é importante deixar claro, concluiu ou não o ensino médio. Se você estiver fazendo faculdade, você nem precisa pôr o ensino médio, porque você precisa, né? É obrigatório que você tenha o ensino médio para entrar na universidade. Então, evidentemente que você já fez, como é uma informação que não vai fazer diferença, você pode tirar. Então, nesse caso, eu tiraria. Né? Eu tenho bacharel, não preciso falar que eu estudei no FGN no ensino médio. É, Fica claro, né? E na dúvida, pesquisem, se informem. Tentem não colocar informações erradas ou omitir alguma informação importante. O pior, né? Mentir. Mentir não funciona. Na prática, né? Você pode até conseguir enganar um pouquinho o entrevistador quando ele for ver seu currículo, mas na hora ele vai pegar, vai descobrir. Então, é melhor que você seja sincero no que você está falando, né? Coloquem só informações verdadeiras. Ah, mas eu estou pensando em começar a fazer o curso técnico, ou estou pensando em fazer tal faculdade. Tudo bem? Você está matriculado, tá tudo certo? Vamos esperar, de repente acontece um imprevisto, então na dúvida, coloquem só as informações que estiverem com certeza corretas, tá bom? Então a gente tem as informações pessoais, temos o objetivo, formação acadêmica. Agora a gente vai para experiências profissionais. Eu gosto de seguir essa linha, né? Dados pessoais, objetivo, formação, experiências profissionais. A gente vem aqui para manter o mesmo padrão, tamanho 14, negrito. Ótimo. Esse é um ponto também que muitas vezes, acho que na maioria das vezes, as pessoas mandam um currículo com informações incompletas. Então, o que é essencial que tenha? Empresa, período, o cargo e funções desempenhadas. A gente vai usar a mesma lógica daqui, do mais recente pro mais antigo. Ah, Fábio, eu tenho muitas experiências profissionais. E as primeiras talvez nem sejam relevantes para as vagas, então você não precisa pôr todas. Você pode colocar as duas, três mais recentes, e na entrevista você vai ter a oportunidade para discorrer mais isso. De repente, se é uma pessoa que já é um pouco mais velha ou que tem várias passagens, você vai fazer um currículo imenso, né? Então, não necessariamente você precisa colocar todas as suas experiências, mas as mais importantes, as mais recentes, é bacana que você coloque. Então, empresa, vamos colocar aqui, né? ACIP, Associação Comercial e Industrial de Bariri. Período 2 de 2018. Atualmente, estou trabalhando na CIB ainda, né? Então,
eu coloco atualmente, a pessoa sabe, né? Tá bem claro que eu ainda não saí da empresa, né? É uma informação importante caso você esteja procurando outros empregos, mesmo enquanto você está em uma. A pessoa vai saber que você está trabalhando, que você vai ter horários mais restritos para participar de uma eventual entrevista, ou de repente na política interna dessa empresa eles nem querem contratar uma pessoa que está empregada, né? Cargo. Bom, vamos colocar uma vaga é, assistente administrativo. Funções desempenhadas. Por que é muito importante a gente colocar as informações desempenhadas? Um assistente administrativo pode fazer muita coisa diferente de empresa para empresa. Então, vamos supor que eu tenha trabalhado no escritório do João como assistente administrativo e depois no escritório da Maria como assistente administrativo. Só que em um lugar eu fazia coisas completamente diferentes do outro. Então, eu preciso discriminar minimamente, né, o que eu fazia para a pessoa saber se eu já tenho familiaridade com determinadas tarefas. Então, funções desempenhadas: atendimento ao público, presencial e por telefone, é, realização de xerox, é, organização de documentos, envio de e-mail para os associados. Olha como fica bem mais claro o que eu fazia como assistente administrativo. Vamos supor que eu esteja concorrendo por uma vaga que eu precise ter experiência com um serviço de papelaria, né? Então, olha, se eu já tirei Xerox, é um diferencial. Quando eu olhei aqui assistente administrativo e eu não sei quais são as coisas que o assistente administrativo da CIB faz, eu não sei que ele tira Xerox. Então, essa pode ser uma informação que vai estar ocultada no seu currículo se você não informar, certo? Então, esse é um modelo também que está bem descritivo, assim como o primeiro que a gente tinha feito. Dá para a gente encurtar isso? Dá. A gente pode fazer assim, por exemplo. É, 2 de 2018, atualmente. A CIB, Associação Comercial e Industrial de Bariri. O período já está aqui, então não preciso pôr de novo. Assistente administrativo. E aí eu posso colocar aqui já funções desempenhadas. Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V, para não ficar digitando, né? Então a gente ganha espaço aqui também. Aqui a gente tem 3, 4, 5 linhas, aqui a gente só tem 3. Né? Se você quer ganhar espaço, a gente tem o período, tem o nome da empresa, tem a vaga e funções empenhadas. Ah, eu quero dar um destaque diferente aqui para a CIB, posso pôr um sublinhado, por exemplo. Né? Posso pôr um sublinhado aqui? Posso pôr um sublinhado. Né? Essas questões estéticas também é bacana que cada pessoa utilize de uma forma que facilite a comunicação visual, que não que fique super carregado, então que você não precisa pôr um negrito, sublinhado, itálico, para não ficar uma coisa muito carregada. Mas um sublinhado você pode colocar, se você acha que ajuda. Então aí é muito de preferência. A gente vai fazer nesse modelo mais simples, porque assim, para pegar a base fica claro, para ficar bem mais fácil de entender. Então, como eu estou aqui ainda, minha próxima empresa provavelmente ela não ela é mais velha, então a gente vai colocá-la aqui embaixo. Da mais recente para a mais antiga. Então, não vamos colocar, por exemplo, uma de 2015 e depois para 2017, porque senão fica confuso, né? Vamos tentar manter uma linha cronológica. Empresa. Escritório do João. Período. 1 de 2017 a 8 de 2017. Cargo. Auxiliar de escritório. Funções desempenhadas. Realização de pagamentos
bancários, é, cobranças externas, organização de planilhas no Excel. Percebam que aqui a gente já está fazendo um serviço bem diferente do outro auxiliar. E só que se a gente informa o que a gente fazia, tá ótimo. Né? O recrutador vai bater o olho e vai saber exatamente o que você fez. Certo? A gente tem um espaçamento aqui bacana que ajuda, né, a não ficar aquela linguiça, aquela coisa toda enrolada, né? Então, olha só, se quer dar um espacinho aqui também dá para dar, mas não tem tanta necessidade. Mas é importante que a gente deixe bem separadinho para não ficar parecendo que é tudo junto. Olha só se a gente apaga aqui, ó, como é difícil de reconhecer o que é um, o que é o outro, né? Tem gente que gosta de dar uma variada nas cores. Eu prefiro o currículo preto e branco, mas se você achar aqui, você pode pôr aqui no título uma cor vermelha, por exemplo. Não vai ser o fim do mundo, né? Eu prefiro deixar tudo preto e branco, certo? Então a gente aqui tem duas experiências. Acho que tá bom para dar exemplo. É, uma coisa que às vezes as pessoas colocam é telefone para referência, é, motivo da saída. Essas informações eu acho um pouquinho polêmicas, né, para você colocar num currículo. De repente você não quer falar muito bem por que você saiu desse lugar. Tem gente que coloca de algumas e não põe das outras, né? Então eu acho que esse tipo de informação é bacana a gente dar no momento da entrevista, porque às vezes você se queima numa informação que você não precisava dar, né? Então, eu particularmente não coloco motivo de desligamento. Vocês podem pôr, se vocês acharem que vai ser uma coisa que vai ajudar, né? E a cidade, né? Nesse caso aqui, ó, a Associação Comercial Industrial de Bariri. Eu posso pôr o escritório de João e de repente ele é de Bauru, né? Então é um, sei lá, pode ser uma informação que é bacana. Eu trazer opa, uma pessoa que já trabalhou em Bauru, uma cidade maior, tem noção de uma dinâmica mais diferente do que da nossa cidade, pode ser que agregue. Então, o endereço, pelo menos a cidade é bacana que você põe, não, mas não precisa colocar telefone e tudo. Se o recrutador quiser tirar referência, é uma responsabilidade dele pesquisar, ver onde fica, né? Então, você não precisa dar esse trabalho mastigado para ele, né? Você pode informar as informações que competem a você, certo? A gente tem um currículo já bem estruturado aqui, então, com informações pessoais, objetivo, formação acadêmica e experiências profissionais. O que fica faltando? A gente pode colocar, por exemplo, formação complementar. Ah, não tem formação complementar, né? Então, vou dar o exemplo do cursos e palestras. Então, a palestra normalmente ela dura um dia, né? Então, você não precisa colocar exatamente o dia, o mês e o ano, porque fica meio que implícito que você concluiu, né? Você não, é difícil uma pessoa ir numa palestra e ir embora no meio dela, né? E se você colocou ela, provavelmente é importante que você tenha, né, o certificado para comprovar que você foi. Das experiências profissionais, esse é né, voltando um pouquinho, é uma coisa que muitas vezes perguntam, né? Mas se eu fui registrado depois, eu ponho faltando um pedaço, eu coloco as informações de acordo com o que eu trabalhei, não necessariamente seguindo só a carteira profissional. Contanto que você consiga provar isso, se for necessário que você prove, então vamos supor que eu trabalhei como PJ, né? Uma pessoa que seja prestadora de serviço, ela não tem necessariamente um contrato na carteira. Ela não vai conseguir provar isso com o registro, mas ela pode pedir para a empresa um certificado, né? Comprovo que o Fábio Parará trabalhou como tal coisa durante o período X a X. Então eu consigo comprovar, se for o caso, né? Eu não preciso seguir exatamente o que está só na carteira, contanto que eu não esteja mentindo, né? Então saber fazer essa diferenciação. Já numa palestra, né, dependendo do curso, você vai ter que provar que você foi, né? Então vamos pensar no pessoal que trabalha na indústria, uma NR, né, que você vai ter que ter para trabalhar em altura, com solda. Então, se você não conseguir comprovar que você tem que estar atualizada, você não vai poder trabalhar. Então, você só coloque as informações que realmente você possa provar, né? Então, vamos pensar aqui. É, 2020. Vendas de balcão, né? Não tem nenhum curso que tenha sido feito exatamente com esse nome.
a gente pode colocar vendas de balcão. Palestra, então a gente informa o que é, informa o ano que foi feito. A CIB, pronto. Né? Se vocês quiserem fazer bem descritivo assim como aqui, vocês podem fazer. Mas não tem tanta necessidade porque é um curso profissionalizante, né? Um curso que é mais curto. Uma palestra, ele não precisa ocupar tanto espaço do seu currículo. Né? Mesma coisa, a gente vai seguir uma linha do mais antigo pro mais novo pro mais antigo. É, informática básica. É, microenter, vai, colocamos aqui a microenter. Então, coloquei os 2019 microenter, né? Acho que nem. Mas vamos lá, né? A gente está colocando um exemplo. Então, o importante é que fique claro o ano que você fez, o curso e a instituição, talvez nesse caso nem seja nem tão importante, né? Podia ser um Sebrae, vamos pôr Sebrae, é, Senai. Pra, e aí, nesse caso, informática básica é mais amplo. De repente, você pode ter focado mais no pacote Office. Se você fez em 2000, com certeza seu conhecimento em informática está um pouquinho ultrapassado. Né? Então é importante que você coloque o ano também para a pessoa saber. De repente você fez um curso específico de departamento pessoal, mas faz 10 anos, a pessoa vai olhar, tá um pouquinho desatualizado. Se tiver atualizado, opa, bacana, essa pessoa tá por dentro, né? Mas não precisa ser tão descritivo nessa parte, a não ser que a vaga em si ela exija isso. Do contrário, né, nesse espacinho tá ótimo. E por fim, as informações adicionais. Ó, lembrando, vamos manter o 14. As informações adicionais, eu posso colocar alguma coisa que não tinha sido colocada no restante do currículo e que eu acho que é importante. Então, disponibilidade para viagens. Opa, para viagens. Ou então, disponibilidade para trabalhar apenas no período da tarde. São informações que eu tenho que deixar claro no currículo. Disponibilidade para mudança. Ah, eu quero trabalhar em Bauru, mandei o currículo para eles. Eu coloquei aqui disponibilidade para mudança. Eu estou trabalhando, a pessoa vai pensar, será que ele pode começar na semana que vem, se é uma vaga de urgência? Posso pôr disponibilidade para início imediato. Então, não tem norma. Você é obrigado a colocar essa parte do seu currículo? Não é obrigado. Se você colocou tudo aqui no restante, tá ótimo, né? Como dizem, menos é mais, né? Então você não precisa colocar exatamente tudo que a gente pôs aqui se você não tem o que colocar. Mas no geral o corpo do currículo é assim. Então ele tem as informações pessoais, ele tem o objetivo, a formação acadêmica ou escolar, as experiências profissionais, cursos e palestras e informações adicionais. Fábio, meu currículo deu 2 folhas. Tudo bem, né? Se eu fosse colocar aqui mais uma experiência profissional, já não ia caber aqui nessa primeira folha. Tem problema? Não tem problema, né? Procurar fazer uma coisa sucinta é importante? Sim, mas se você tem mais coisas para escrever do que uma página, coloque. Você não precisa, de repente, colocar tudo numa letrinha tamanho 9, 10, vai ficar aquelas formiguinhas. O recrutador nem vai conseguir ler direito o que está escrito no seu currículo, né? Então, a questão estética, né, nesse caso da letra pequena, não é nem só por beleza, né? A pessoa às vezes não consegue entender. As vantagens de você fazer um currículo nesse formato, no formato digital, é que você pode alterar ele sempre que você precisar. Então, fiz aniversário, 27 anos, vim aqui, eu não preciso fazer um currículo novo. Salvei, né? Eu casei. Casado, né? Posso atualizar. Esqueci de abordar, né? A questão de filhos, né? Coloca ou não. Pode pôr. Né? Se você tem filhos, você acha que é uma informação que é importante, você deixar claro. De repente, pode ser uma informação que pode te ajudar. Tem gente que vai olhar e vai pensar, olha, uma pessoa mais madura. E tem gente que pode pensar, nossa, ele tem filho, vai dar trabalho. Então, não tem uma resposta que seja certa ou errada, né? Quando a gente fala de recrutamento e seleção,
é muito específico para cada lugar que você estiver concorrendo, né? Então a gente tem o nome completo, tudo. O nome é bacana que esteja inteiro, sem abreviação. É, retomando alguns detalhezinhos, né? Acho que aqui a gente colocou tudo bem delimitado. Checar, então agora a gente fez de uma forma bem corrida, mas checar se foi tudo escrito de uma forma bacana, se não tem nenhum erro de português, né? O Word normalmente ele corrige pra gente, isso já dá uma ajudinha, né? Talvez vocês estejam percebendo alguma coisa, algum erro que eu cometi que eu nem percebi. Então por isso é importante que a gente termine de construir e faça uma checagem um a um para ver se a gente não esqueceu de nada. Depois que eu tenho o currículo feito nesse formato, se eu quero colocar uma margem, se eu quero colocar um formato mais bonitão, pegar um modelo da internet e colocar isso em cima dele, dá para fazer? Dá para fazer, né? Se dá para selecionar isso aqui, dá um Ctrl C, joga lá, Ctrl V, vai ficar mais bonito, né? Tem gente que prefere ter um currículo mais colorido. Eu uso esse daqui que é o feijão com arroz, né? Não tem muito erro pro mais nem pro menos, né? Então é um currículo que tem as informações, que a pessoa vai ler e vai entender, e que se eu sou o tipo de profissional que ele está procurando, ele vai entender o que eu já fiz e o que deixei de fazer. O currículo é uma carta de apresentação no geral, né? Então é importante que você consiga se apresentar da melhor forma possível, certo? Sempre que vocês forem salvar, deixe num formato de Word para vocês conseguirem editar, mas na hora de encaminhar, vocês podem vir aqui no arquivo, clicar em salvar como, e no salvar como vocês escolham um formato PDF, né? Porque no formato PDF, quando você vai encaminhar ali para uma empresa, vamos supor que você encaminhou lá para a CIB. Se o seu Word for mais antigo, talvez dê uma estragadinha na formatação, pode ser que dê um problema com a margem, que a letra fique diferente. Então, se você salva em PDF, é um arquivo que não vai ser alterado em absolutamente nada. Não corre o risco de alguém fazer alguma alteração sem querer, né? Então, o currículo em formato PDF ele é mais seguro. Não vai ser o fim do mundo se você encaminhar em Word, evidentemente, né? Pode ser que você encaminhe, não tenha problema nenhum. A maioria dos currículos que a gente recebe na CIB, inclusive, são em Word e não tem problema. Mas, por segurança, eu gosto de encaminhar no formato PDF, tá bom? No geral, o que eu tinha preparado para esse mini curso, né? Seria basicamente isso. Trazer uma construção conjunta do currículo, que é uma coisa que a gente costuma ver informações escritas na internet, mas fazendo junto não é tão comum. Então, eu espero que eu tenha colaborado com vocês de alguma forma. É, espero que tenha sido um conteúdo claro e que isso ajude vocês de fato, né? Lembrando, não é uma coisa que é a verdade absoluta, tá, gente? De repente, vocês têm um currículo que está num formato diferente, tá bom, e vocês não precisam refazer. Acho que o mais importante de vocês se atentarem é se todas as informações necessárias elas colocaram de fato aqui nesse espaço, tá bom? Eu agradeço pela atenção de vocês, para quem acompanhou esse conteúdo. Até logo, a gente vai se falando. Um abraço.